Olá pessoal, tudo bem? Então, eu venho hoje passar a questão do maior erro durante a ação. Para mim, um dos corações do projeto de extensão que a gente tem que se atentar, juntamente com o DS e tantos outros, mas se você faz um bom durante a ação, você consegue desenvolver um bom trabalho, como você consegue conectar a ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, se você consegue conectar, tem um vídeo somente sobre isso também, explicação. Aqui eu vou me ater particularmente somente o ponto do durante a ação, né, que é uma das que a gente tem até bastante atenção. Lembrando que a gente tem listas metas, que a gente tem vídeo, local e realização da atividade nutricionista, a gente fala também sobre isso em algum ponto, né, eu já falei em alguns vídeos, só ir dando uma procurada. E aqui como eu vou fazer uma série, né, eu vou fazer uma temporada, que aí cada um vê um pedacinho e tenta pegar o melhor ali, o que de repente está precisando. Se tiver dúvidas, questões, pode me mandar. Se você for meu aluno, você já tem isso, se você não for, você pode entrar em contato, beleza? Acho que é isso. Durante a ação, né, vamos lá, vamos lá. O maior erro no durante a ação, né, qual é o maior erro durante a ação? E é esse aqui mesmo, contar uma história. Muitos alunos, não entenderam, que não é isso, né, narrativa emocional solta do dia a dia, acontece, relato focado apenas no "eu fui, eu fiz", e é verdade. Muito um trecho pequeno, o problema não é ter um trecho grande ou pequeno, mas sem nenhum fundamento e sem objetivo claro ou método técnico. Realmente não tem. Foco, o que que a gente tem que fazer num projeto? Entendendo que um projeto, ele tem início, meio e fim. Então o que que a gente tem que fazer? Foco no método, na lógica e no resultado. A gente vai falar sobre isso. Uso de ferramentas técnicas da sua área. Resolução de um problema real. Se você errar essa parte, seu projeto inteiro perde a força. É verdade. Essa frase é importante. Se você errar essa parte, seu projeto inteiro perde a força. É onde o tutor online ele percebe que a pessoa não conseguiu desenvolver muito bem e ele vai para cima. Beleza? Vamos seguir. O que o seu professor realmente espera, né? No caso ali, o tutor online, né? O projeto aprovado. Nota máxima, qual é a base para a gente ter, né? Encaramos, né, todo projeto excelente possui esses 3 pilares visíveis no texto, tá? E quais são? Entendimento do problema, a dor real, isso aqui é importante, da empresa, você não começa fazendo, você começa entendendo. Isso é um ponto que eu também digo muito para os alunos, pontuo demais. O aluno já começa assim: "Cheguei na empresa fazendo isso, isso, isso e isso". Como assim? Você não conversou com quem? Você falou com quem? Não tem nada? "Ah, mas não achava que precisava colocar, ou isso já estaria implícito". Não, não, gente, é o durante a ação, como que foi feito, ali é a tua narração dos fatos, ok? Então vamos lá, existência de um plano passo a passo, metódico, qual foi a lógica antes de agir, perfeito, tem que ter, tá? Execução com lógica, conexão clara entre causa, ação, técnica e efeito. Isso também às vezes fica, bagunçado. Quando você tiver a ODS, ela tem que estar conectada com um problema que a pessoa vai falar para você, tá? O responsável pela instituição, o responsável, pela empresa, tá, que estiver te atendendo, responsável pelo governo, que também pode ser feito isso dentro da área do governo, tá? Onde tem CNPJ, o responsável por ele, naquele momento, não precisa ser o dono necessariamente, mas ele tem que te atender para poder fazer essas questões, beleza? A estrutura invisível de um projeto nota 10, vamos lá. Diagnóstico, a chegada e o olhar clínico. Primeira coisa, você chega ao local, tá? Primeira coisa, você chega, você vai se informar, você vai falar quem é o responsável, coisa que eu vejo que falta, os alunos pecam muito nisso, tá? Vamos lá.
confirmação, isolando a dor real. Você vai perguntar, sempre vai perguntar para aquele responsável que te atendeu, tá? E o responsável, ele tem que ser não somente um funcionário, mas uma pessoa responsável de fato, seja um coordenador, um gerente, alguém que responda pela aquele setor, pela aquela unidade, tá, que você estiver, realizando, beleza? Que ela tenha essa dentro da hierarquia, ok? A autoridade. Planejamento, a proposta da solução. Então, quer dizer, ele trouxe para você uma dor real e você vai fazer o quê? Você em casa, em um momento, e isso tem que estar descrito, em um momento em casa você vai tentar ver uma solução, conectando com a ODS, tá? Conectando com as ODS. Você vai ver os problemas que ele te passou, e aí você vai ver tuas ODSs, o que dá para fazer a conexão, lembrando que cada trabalho é único. Em que sentido? A gente já conversou isso em outros vídeos. É administração dentro do programa de contexto à comunidade, a administração dentro do contexto do programa Inovação e Empreendedorismo, a administração dentro do programa de sustentabilidade. São trabalhos diferentes, são abordagens diferentes. A mesma coisa, eu estou falando de administração e eu vou falar de outros cursos também. Se eu falar administração, contabilidade, RH, logística, abordagem diferente. Então, isso tem que estar pautado. Então, todo o trabalho aqui vai ser único. Execução, ação técnica dividida em etapas. Sim, quando você for solucionar, você pode resolver, às vezes, em um dia, fazendo uma ação, ou mais dias, né? 2, 5, uma semana, um mês. Ok, mas você tem que relatar como que foi esse processo, ok? Eu, particularmente, eu digo que não prolonguem muito, né? Porque vai dar muito mais trabalho, vai ficar um texto extenso. Então, eu sempre recomendo é que você faça pelo menos, sei lá, uma semana, alguns dias, tá? Que você tenha 3 dias, um dia ok, 3 dias, que você faça um evento pontual em cima da ODS que você está trabalhando, ok? Lembrando que tem que fazer conexão a tudo que eu falei em relação ao trabalho, tá? Que está explicado em outros vídeos, como eu falei agora. É toda uma conexão, tá? Não é tudo separado, não, é tudo junto. Então, em acompanhamento, avaliando o impacto do legado. Isso aí já é um depois. E aí ele coloca aqui: a escrita perfeita é apenas a consequência de pensar como um gestor. Siga essa ordem lógica e o texto fluirá naturalmente. Sim, a pessoa fazendo essa parte, ela consegue sim. Então, beleza. Chegada e diagnóstico. Onde nasce o projeto? Então, o rastro real, né? Onde foi? Que é a grande pergunta. Onde que foi? Então, assim, qual a empresa? Qual o contexto? Normalmente eu falo, você coloca ali na localização, né? Mas assim, colocar endereço, né? Dizendo aonde foi, porque tem que ser um CNPJ real. Com quem falou, com quem você falou, foi o gerente, foi o coordenador, foi o dono, beleza? O que você observou, o ambiente inicial, o contexto da visita, teve uma conversa, como que se lidou essa conversa, tá? E aí, como eu falei para vocês, a rodada da ODS. Qual é a meta da ONU, a ODS? Já começa a se desenhar aqui. Você já tem que estar antenado, que essa vai ser a solução. É isso que o projeto quer. O erro fatal. Nunca invente um problema. O diagnóstico precisa nascer obrigatoriamente de dar uma dor real, uma dor que existe dentro da empresa, tá? Reclamada pelo responsável. Você não começa fazendo, você começa entendendo, você começa entendendo o lado dele, beleza? Passo 2, a identificação do problema real. Sem um problema claro e específico, não existe projeto de extensão. E isso é verdade, a pessoa vai te passar os problemas, perfeito? Então, assim, o genérico, o que acontece? Um texto mais genérico é ruim, tá? A gente vai falar um pouquinho dessa parte, que seria, vamos lá, vamos fazer por partes aqui nos exemplos, ok? Então, o genérico, que ele fala, muita gente, acaba produzindo um texto genérico, ok? Um texto
generalista demais, e é um erro, o erro do aluno, né. Por exemplo, aqui, marketing e logística, são exemplos de curso. A empresa precisava melhorar as vendas e o estoque estava ruim. Não disse nada, não disse nada, tá. Agora como que a gente entende o problema real, o acerto, né. Agora exemplo, exemplos de cursos, né, logística, DM. A empresa 2 apresentava severa obstrução no layout do armazém principal. Aí sim, porque aqui eu estou sendo generalista, e eu não estou explicando o que estava ruim, aqui eu estou falando exatamente o que está ruim, essa é a grande diferença, tá. Então, administração e contabilidade, fui na empresa para ajudar na organização geral, tá. Ok, perfeito. Só que qual o problema aqui? O que que é organização geral? Agora, vamos lá olhar aqui na parte da contabilidade. A empresa um não possuía controle de fluxo de caixa diário estruturado. Perfeito, perfeito. Então aqui eu tenho específico. Aqui não adianta, também vejo muito aluno comentando exatamente esse erro. Não adianta nada, você vai cometer, e vai ser punido, né, pelo tutor que estiver corrigindo. Transforme reclamações transforme reclamações em transforme reclamações vagas em diagnósticos técnicos da sua área. Perfeito. Nada de vago. Agora não é momento para a gente ficar vagueando nada. Tem que ser direto, ok? Bem direto. Vamos para o passo 3. A proposta da ação, a solução. Então, como que a gente vai propor essa solução? Vamos lá. A ideia da solução, você pensou. O que que será feito de forma técnica? E aí a gente vai usar técnicas, universitárias que vocês estão aprendendo dentro de sala de aula, tá, tanto as pessoas que estão fazendo o primeiro, o segundo ou o terceiro, vão se utilizar de técnicas, tá. Então se utilize dessas técnicas, 5S, ciclo PDCA, análise SWOT, ok? Vamos fazer uso das técnicas, tá? Dentro das suas análises. Óbvio, eu estou falando muito mais que minhas turmas de gestão, né? Eu tenho turma de gestão, administração, contabilidade. Então, esses são. Se você for de outro curso e estiver se utilizando, você vai ter que fazer do seu curso. Tá específico lá nas competências, tá específico lá no programa de extensão, nos soft skills, nos conteúdos, nas indicações bibliográficas, tudo isso tem que fazer sentido. Objetivo claro, qual é o impacto esperado e onde queremos chegar? Então você também vai desenvolver isso dentro do texto. E o nome do projeto? Ah, projeto fluxo eficiente da empresa 3. Não necessariamente você precisa ter um nome, mas às vezes é interessante você dar um nome para o projeto que você está fazendo, ok? Pode ser uma dica, tá? Dica de ouro. Dá um título para a sua intervenção, demonstra autoridade, domínio técnico e prova que você se apropriou da ideia e não copiou de um modelo pronto. É uma ideia, ok? É uma ideia, como eu falei para vocês. Não é obrigatório, mas é um pulo, né? Nesse passo a passo que criei, ele entende dessa forma. Ok, mas como eu falei para você, você fica à vontade em relação a essa situação, ok? Vamos para o próximo. Ah, nesse aqui já encerrou. Deixa eu mudar aqui de modelo, só um instante. Vamos para mais uma, que agora, continuando nossas explicações, né? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Explicava, deixa. Vamos lá. Ó, então a gente está no passo 4, a execução como tangibilização, olha aí, tornar tangível, tornar palpável, ok? Aonde a maioria reprova? Escrever não é contar uma história, é o que eu digo para vocês, é relatar um método, tá? É dar um método, beleza? O erro comum que a gente tem, de novo, um texto genérico, ajudamos muito a empresa, ajudamos muito a empresa.
quer dizer nada. Falta de organização temporal, muita gente comete esse erro, tá? Não especifica dia, local, ida, volta, que dia que começou, que dia terminou, tem que fazer sentido, tem que ser feito dentro do período que você estiver fazendo o projeto. Já vi gente falando: "Ah, mas eu fiz ano passado", e é para esse semestre, é para o semestre que você está atuando. Já vi também situações de pessoas colocando um tempo à frente ou um tempo para trás que não tinha começado o período, estava de férias. Não existe isso. Projeto é realista, tem que ser feito quando tem que ser feito. Então, e o tutor, ele zera, o tutor, ele dá nota baixa e ele coloca o motivo, tá? Tutor online. Misturar as ações em um único parágrafo. Tem gente que faz isso. Ah, fui lá e fiz. Valeu, disse nada. Então, o que que a gente tem que fazer no correto? O momento aqui da preparação, né? Divisão clara das etapas de trabalho, a aplicação da ferramenta, a ação técnica real e documentada e a mediação e melhoria, validação dos dados obtidos. Então, isso tudo vai estar dentro do teu relatório ali, o durante a ação, ok? Vamos seguindo. Então, a gente tem aqui, ó, o cronograma invisível. Todo projeto tem vida, evolução e ritmo temporal. Perfeito, não tenho o que falar, tá? A regra da cronologia, ancorar suas ações em datas específicas. Por favor, por favor. Muita gente deixa, fui lá na empresa, cheguei, fiz e tal. Quando? Não disse quando, não disse porquê. As pessoas esquecem desses detalhes. Destrói a impressão de vou colocando as datas específicas de um texto genérico e afasta qualquer suspeita de plágio que você esteja copiando. Não afasta, mas de qualquer forma, ajuda, né? Ajuda, beleza? O início, tá? Datas precisas e marco de zero intervenção, por exemplo, que é a data da tua chegada, como que isso se deu, que você foi na loja, com quem que você falou, como foi falado, né? O desenvolvimento que eu falo, fui no dia tal, durante a tarde, durante a manhã, né? O desenvolvimento, a progressão das atividades ao longo do dia. Sim, você tem que mostrar esse dia a dia durante a ação, você tem que mostrar: cheguei, fui, voltei, foi aprovado, não foi aprovado, refiz. Você tem que descrever, tá? Então, aí ali você vai descrevendo durante a ação. E o fechamento, o que mudou do dia um ao último dia. Esse vai ser o que você vai descrever, tá? De fato. Normalmente assim, o trabalho foi encerrado, você faz um fechamento, porque tem outras partes que a gente vai colocar resultados, nós vamos colocar conclusão, tá? Então, assim, a gente não pode confundir o durante a ação e explicar realmente o durante a ação, como que se desenvolveu, ok? Além da execução, o fator realidade, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha sem ajustes. Vamos lá. Então, assim, reação. Como as pessoas responderam, engajaram, resistiram, isso tem que ter. Eu vejo também muitos alunos cometendo esse tipo de erro. Não dizem, e aí, foi bom, no sentido assim, a equipe prosperou, no começo teve alguma resistência, e aí depois a gente conseguiu, tentou entender. Tem que demonstrar, tem que falar um pouco sobre isso, ok? Os ajustes, o que deu errado na prática e como foi consertado. Relatar a falha demonstra maturidade. É verdade, tá? Às vezes, no primeiro momento, a gente não está aqui trabalhando com certezas, mas ponto A, né? É importante. Evolução, como o projeto avançou após a correção da rota, tá? É aquilo, às vezes o projeto fluiu sem problema nenhum. Também não é uma coisa de tem que ter um problema. Mas se tiver, você colocar e se tiver, você colocar novamente. Agora, se não tiver, não coloque, tá? Você só vai demonstrar o que foi relatado ali.
Aí ele botou, né, dica do avaliador, projetos que dão 100% certo e não relatam imprevisto parecem artificiais, mostra os bastidores. Sim, mas pode ter dado certo, não necessariamente precisa dar errado para mostrar que tá sendo superficial, tá. Aqui é o notebook, né, que ele tem, a gente pede, faz os pedidos, mas pelo menos fica uma apresentação ok. Beleza? Vamos seguindo. O cemitério de notas, erros fatais, comportamentos que transformam um projeto universitário em uma redação escolar. Então, vamos lá. Narrativa sem foco, contar uma longa história sem objetivo prático claro. Acontece muito. O problema fantasma, executar ações corretivas sem antes ter definido a dor do local. É, já vi isso também. A pessoa, fiz isso, isso, isso e isso. E tá, você falou com quem? E por que que você fez isso? Acontece muito. Bolo de informações. Despejar tudo de uma vez, ignorando a divisão clara por etapas. Exatamente. Entender que é uma narração, né? Do ponto zero ao ponto um, ao ponto 2. A síndrome do texto genérico, usar palavras como melhoramos, otimizamos e esquecer o vocabulário do curso. Perfeito. Você vai ter que conectar com a ODS, você vai ter que conectar, como eu falei, com as competências, tá? Você vai ter que conectar, com as soft skills, né, que estão lá. Tudo, tudo. Você vai ter que conectar muita coisa aqui, por isso que às vezes não cola. O copia e cola, usar modelo de exemplo em PDF sem adaptar à realidade específica. Sim, tem gente que me pergunta: "Igor, pode usar chat GPT, pode usar inteligência artificial para fazer o trabalho?" Gente, o correto não é fazer assim, o correto é você ir na empresa. Se o tutor pegar, se o tutor entender que aquele texto ali tá genérico, que ele entender que foi tirado de uma inteligência artificial, ele pode zerar o seu projeto. Então é um risco, ok? É um risco. Aí é com você, aluno ou aluna, que acha que é vantagem ou não correr esse risco. Eu não correria. Eu preferiria ir lá na empresa, ter essa experiência, que eu acho que o projeto de extensão é uma oportunidade para você ir dentro da empresa e ter, esse contato com eles, né. Como eu falei, é um segundo estágio, é uma forma: "Igor, mas eu vivo na correria, complicado". Não, mas aí você está fazendo uma faculdade. Então a gente tem que entender, o que dá, o que não dá para fazer, perfeito? Como pensar o algoritmo da escrita, né. Esqueça como escrever bonito, esqueça escrever bonito. Responda a essas 4 perguntas com precisão técnica. Então o que que a gente tem que fazer? O diagnóstico. O que que eu encontrei? A dor real, o problema contextualizado no local. Sim, que é muita escuta. Às vezes eu vejo que falta isso um pouco nos trabalhos, a escuta para depois o agir, né. A decisão, o que que eu decidi fazer? A proposta de intervenção com vocabulário técnico. O que que você decidiu fazer com o que teve a dor, né. E aí qual foi o método? Como que você fez? Qual foi a ferramenta escolhida, a execução, as pessoas envolvidas, tá. E a estrutura, em que ordem, a cronologia nas etapas, que foi que dia, foi que horário, foi de que jeito, né. Então é importante também colocar essas pontuações, né. A estrutura, como eu estava falando, repetindo, né, em que ordem, a cronologia e as etapas sequenciais do projeto. Então ele coloca aqui pra gente, se você tem respostas claras para as 4 perguntas, o texto se escreve sozinho. Verdade. Muito, isso aí é muito real mesmo. Se você consegue trazer essa clareza, você consegue trazer essa escrita. Tem muita gente que faz o projeto e ela, assim, não consegue passar isso para o papel. Então, por isso que eu falo, minha técnica é ir direto no relatório final e fazer esse apanhado aqui, ok? O esqueleto do sucesso, a fórmula infalível para a sessão durante a ação, tá? Então vamos lá. Entender, tá? Diagnóstico, problema real conectado com a ODS. Então, o que que acontece? Você vai até um local,
você vai falar com alguém que é um responsável. Esse responsável, você vai explicar o que é um projeto de extensão para ele, tá. Muitas das vezes, muitas empresas não conhecem, ou muitos responsáveis pelo CNPJ não conhecem, você vai ter que explicar. E você tem a carta de apresentação para demonstrar, né, da faculdade, como você está vindo. E aí ele vai fazer você vai perguntar a ele, vai ouvir quais os problemas que ele tem ultimamente, tá, por isso que a gente tem que ser o responsável, que possa se conectar com as ODSs e as competências que você está tentando agir naquele projeto de extensão. Tem tudo fazer sentido naquele momento. Então, a dor dele com a conexão com o que você precisa, tá? Porque pode ser uma empresa legal ou um CNPJ bacana, mas não faz sentido para aquela competência ou para aquele programa, tá? Então, isso tem que se conectar. Planejar, proposta clara com jargão técnico da área. É importante você colocar ali, é você tocar um pouco do teu universitário. Em que área que você está? Ah, é contabilidade? Provavelmente vai pedir coisas de contabilidade. É de administração? Vai pedir coisas de administração. De logística? Vai pedir logística. É de RH? Vai pedir RH. Tá? Então, assim, importante que você tenha esse direcionamento. Executar. A ação prática documentada por etapas, então você vai ter que colocar por etapas, ali, explicando passo 1, passo 2, passo 3, tá. Não precisa estar escrito passo, mas assim, aí o entendimento. Organizar, linha do tempo, imprevistos, fechamentos, e aí a ideia do grande projeto aprovado, né. Trate seu texto como um raio-x. O avaliador não quer ver a superfície, ele quer ver a estrutura óssea do seu raciocínio. Siga essa rota e é impossível você errar. E nesse ponto ele está correto, ele quer específico, ele não quer nada genérico. De novo, ele não quer nada geral, ele quer entender o que aconteceu de fato, que dia que foi, com quem foi, e isso você vai ter que demonstrar, beleza? Ah, não, aqui já é o último já, né, pensei que tinha mais. Beleza? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, eu tentei aqui o máximo atender, dar dicas, que muita gente fica perdido nessa ponta mesmo do durante a ação. Então eu peço para que vocês, se tiver uma dúvida, se não achou legal, se achou legal, curta, comenta, compartilha. A intenção aqui é ajudar, né? O nome do projeto já é Me Ajuda Igor. Tem Instagram, tem aqui o próprio canal para se inscrever. Enfim, fiquem à vontade, né? Se, como eu falo, não gostou também, tá tudo certo. Se achou legal, quiser comentar, é isso. Fiquem à vontade. Eu acho que não tenho mais o que pontuar nesse sentido. Fico aqui meu agradecimento a todos que conseguiu assistir até aqui. Acabou ficando um vídeo um pouco grande, mas esse tema acaba pedindo, ok? Então é isso. Grande abraço a todos. Até a próxima.